Ela disse sim no altar, mas a revelação do padre destruiu o casamento. Era um dia ensolarado em Vila da Esperança, e a pequena igreja de pedra parecia saída de um conto de fadas. As flores brancas enfeitavam os bancos, enquanto os convidados aguardavam ansiosos o grande momento. Lara, com seu vestido de noiva deslumbrante, era a imagem perfeita da felicidade. Ao seu lado estava Rafael, seu noivo encantador, um advogado bem-sucedido e de sorriso fácil. A expectativa estava no ar, até que tudo mudou. No momento mais esperado, quando o sim seria trocado, um padre misterioso que ninguém conhecia surgiu. O silêncio tomou conta da igreja. Com uma voz grave e imponente, ele começou a falar, e a atmosfera de amor logo se transformou em um turbilhão de desconfiança. Vocês não sabem tudo sobre o passado de Lara, revelou ele, o olhar fixo na noiva. Um murmúrio percorreu os convidados, enquanto Rafael ficava paralisado. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, a voz trêmula e os olhos arregalados. A revelação do padre fez a pulseira de Lara tremer em seu pulso. Eu fui seu amante durante um estágio em São Paulo, completou ele, e o tempo pareceu parar. Todos ficaram em choque. Lara, seu coração apertado, se perguntava como aquela memória, esquecida em um canto oculto de sua mente, poderia retornar em um momento tão sagrado. O círculo de luz que antes iluminava sua felicidade agora se tornava uma sombra ameaçadora, e as flores brancas pareciam murchar instantaneamente. Rafael virou-se lentamente, os olhos cheios de dor e incredulidade. O que ele havia feito para merecer isso? O amor que celebravam estava se desintegrando naquele instante. Lara queria gritar, explicar que aquilo era um eco do passado, que era apenas uma fase de sua vida. Mas a dor da traição ecoava mais alto. Não havia palavras para descrever a tempestade que se formava dentro dela. Os murmúrios da sociedade, peças de um quebra-cabeça conservador, começaram a surgir. O olhar julgador dos convidados a atingiu como facadas. Como ela poderia enfrentar a todos após essa revelação? As mãos tremiam, o nó na garganta impedia de falar. A angústia consumia, e em meio a tudo isso, uma nova presença surgiu. Um amigo do passado, alguém que a fez sentir a leveza da vida novamente. E isso a deixou ainda mais confusa. O altar antissagrado agora parecia um campo de batalha. Lara se questionava. Quem era ela? Suas escolhas moldaram sua identidade. Mas era isso que realmente a definia? Enquanto Rafael se afastava, compenetrado na dor e na traição, Lara percebeu que precisava confrontar não só o padre, mas também seu próprio coração. Cada segundo se arrastava, e o peso das expectativas, dos olhares e da judiciária tradicional a cercava. A dúvida a corroía. A revelação do padre poderia ser o fim, mas talvez também fosse um novo começo, uma maneira de libertar-se das correntes que a prendiam. E no fundo, ela sabia que para seguir em frente, precisava abrir mão de seu passado, mesmo que isso custasse tudo que amava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O altar antissagrado fica parecendo um campo de batalha. Lara se perguntava quem era realmente. Sua identidade se desvanecia em meio à pressão dos olhares e murmúrios ao redor. O coração disparado, ela mal percebeu quando o padre misterioso deu um passo à frente. E, antes que pudesse questionar o que mais poderia sair de sua boca, um estrondo sacudiu a igreja. A porta se abriu com um golpe e, por um instante, tudo ficou em silêncio. Uma figura familiar entrou e o rosto de Lara se transformou em pânico. Era Júlio, seu ex-namorado. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Lara, não faça isso!" gritou ele, rompendo o silêncio pesado que pairava no ar. As palavras ecoaram como um trovão e todos se viraram para ele, intrigados e inquietos. O que ele estava fazendo ali? Rafael, que já sentia a dor de uma traição, olhou para Júlio, confuso. "O que você quer dizer com isso?" como perguntou ele, a voz cheia de incredulidade. Lara ficou paralisada. O que Júlio sabia? O olhar dele buscava o dela, implorando, quase desespero. "Você não sabe, Rafael. Essa história começou antes de vocês se conhecerem. Lara não é quem você pensa que ela é." O tumulto crescente na igreja tinha um peso insuportável. O noivo de Lara respirou fundo, como se tentasse processar as palavras que ainda pairavam no ar. "Do que você está falando? O que você tem a dizer sobre ela? É verdade!" "Lara e nós estivemos juntos muito mais do que ela deixou você saber. Se você se casar com ela, vai carregar um peso que nem imagina." A voz de Júlio tremia, mas o fervor em suas palavras era implacável. Era como um vendaval que havia invadido o altar. O olhar de Lara era uma tempestade de emoções, angústia, culpa e uma raiva crescente. Como ele podia expô-la assim? "Júlio, chega! Isso não é hora nem lugar para isso!" gritou, mas a súplica soava fraca. Perdida na montanha de sentimentos desmoronando ao seu redor, as palavras de Júlio repercutiram na multidão. Os convidados sussurravam entre si, escandalizados. O que mais havia por trás daquela fachada de um casamento perfeito? Lara sentiu uma onda de calor subindo pelo rosto, envergonhada. Mas havia algo mais, algo que ela mal compreendia. E se estivesse certa sobre o passado? E se não fosse só um eco, mas uma prisão? A tensão era palpável. O silêncio estava repleto de perguntas não feitas. Lara, entre lágrimas e raiva, deu um passo à frente e encarou o Rafael. "Eu vou explicar, eu prometo. Mas você precisa me ouvir." As palavras estavam endurecendo em sua garganta. O caos tornava-se sua única certeza. O olhar dele era de dor, mas também um convite à compreensão. "Você só me fez sofrer." Rafael disparou, a voz cortante como vidro. "Como eu posso acreditar em você agora?" Lara se sentiu despedaçada novamente. Naquele momento, a verdade não importava, só a dor. Justo quando ela pensou que tudo havia chegado ao auge, Júlio fez um gesto inesperado. Ele tirou de dentro da jaqueta algo que parecia uma caixa. "Isso é tudo o que você precisa saber." Ele abriu, revelando uma série de fotos. "Eu não posso deixar você se casar sem que isso venha à tona. Você precisa ver isso." As imagens caíam como pedras na água. Lara paralisou. O mundo rodava ao seu redor. O que mais estava escondido?
Rafael olhou por cima do ombro, as cores de seu rosto mudando. A congregação se aproximou, os rostos curiosos, a expectativa crescente. E no ar, o que poderia ser para Lara um novo começo, poderia ser o fim de tudo. A única certeza que teve foi que a verdade, de alguma forma, estaria prestes a desmoronar e levaria todos com ela. As imagens expostas por Júlio voaram como flechas, e o ar pesado na igreja tornou-se quase insuportável. Lara sentiu seu coração pulsar com força, quase como se quisesse escapar do seu corpo. Rafael estava imóvel, as lágrimas ameaçando escapar de seus olhos. Os convidados sussurravam, e a tensão quase dá para tocar. Mas, quando tudo parecia que ia desmoronar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo alto ecoou mais uma vez. Mas não era Júlio gritando, era um celular que tocou. Um toque alegre, claro, vinda de uma bolsa esquecida em um dos bancos. O som era tão fora de lugar, naquele clima de tempestade, que todos olharam para o lugar de onde vinha. O toque insistente ressoou novamente. A curiosidade mordeu as mentes presentes, tirando um pouco da atenção do caos desenfreado. Lara olhou para a bolsa. Percebeu que era dela. Mas não lembrava de ter deixado o celular lá. A bolsa estava aberta e o aparelho vibrava descontroladamente. Com o coração na boca, Lara caminhou até lá como um zumbi. Todos os olhares a seguindo, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Quando ela pegou o celular, a tela brilhou com uma mensagem que fazia o mundo ao seu redor parecer mais escuro. Era de um número desconhecido, mas a mensagem havia parado seu coração. Lara, você precisa saber a verdade. A vida que você acredita que tem é uma mentira. O que aconteceu em São Paulo foi só o começo. Não case com ele. Você não sabe com quem está se envolvendo. Seu passado é mais perigoso do que imagina. A mensagem também trazia uma foto, e quando Lara abriu, a cor sumiu de seu rosto. Era uma foto dela, em um momento íntimo, com Rafael, no fundo de um evento em São Paulo, onde estavam seus amigos e familiares. Mas não era só isso. A imagem mostrava detalhes de segredos que ela havia guardado. Eventos que não lembrava claramente. Como alguém teve acesso a isso? E o que mais poderiam ter sobre ela? Um grito cortou o ar. Desta vez não era Júlio, mas o próprio Rafael. Ele se virou rapidamente de volta para o altar, os olhos arregalados, a expressão de alguém que acabava de descobrir uma traição ainda mais profunda. O que você está escondendo, Lara? Ele perguntou, a voz tremendo de raiva e confusão. Então você sabe de algo? Você sabe de mais coisas que não me contou? Lara sentiu o chão ruir sob seus pés. Não tinha como explicar. O que quer que tivesse acontecido em São Paulo era uma mancha que não conseguia desencredar. Rafael, eu não sei o que essa mensagem significa. Mas eu prometo que... Fique longe dela! Eu não quero ouvir mais nada! A voz de Rafael ressoava pelo lugar. A dor no fundo de sua expressão se transformava em desprezo. O tumulto da multidão agora estava em um nível insuportável. A confiança estava sendo desintegrada como uma casa de cartas. Júlio observava tudo. A tempestade em seu olhar intensificava. Ele estava pronto para dar a última estocada. Eu tentei avisar você, Rafael.
Há segredos que todos nós guardamos, mas não como Lara. Você não pode verdadeiramente amá-la enquanto não souber a verdade. E naquele momento, o chão sob os pés do público parecia abrir-se. O silêncio que se seguiu parecia quase mortal. Lara olhou para o chão. Sua mente girava e a pergunta que pairava no ar era: qual era a verdade? O que mais havia de oculto na vida que acreditava ter construído? O que sua vida se tornara? Então, antes que pudesse processar, outro som cortou o silêncio. O barulho de uma batida, mas não era uma batida comum. Era a campainha da porta da igreja, vibrações profundas que seguiam um padrão frenético. Todos se viraram e uma figura encapuzada entrou. O rosto obscurecido pela sombra, olhares se tornaram pesados, com temor e curiosidade. Estou aqui para revelar a verdade. A voz é rouca, quase sussurrando, mas claramente potente no meio do tumulto. Os batimentos dos corações aceleraram e um novo capítulo da história de Lara estava prestes a se desenrolar. Como um evento incontrolável, o passado de Lara e as mentiras que cercavam sua vida estavam prestes a ser expostas de uma forma que ela nunca poderia imaginar. E no meio daquela revelação, ela entendeu que a história que estava prestes a se desenrolar poderia acabar com tudo o que ela conhecia. A figura encapuzada avançou lentamente, capturando a atenção de todos na igreja. O peso do silêncio estava quase insuportável. Lara sentiu o coração acelerar. Não conseguia desviar o olhar. Aquela presença parecia trazer uma tempestade. Estou aqui para revelar a verdade. A voz era grave, mas familiar. Imediatamente, Lara teve um estalo. Era a voz de Lúcio, seu melhor amigo de infância. Ele havia desaparecido da sua vida alguns anos atrás, deixando apenas uma sombra de sua antiga amizade. O que ele estava fazendo ali? Lúcio! O que ele estava fazendo ali? O nome escapou de seus lábios como um sussurro. A multidão murmurou, confusa. O olhar de Rafael se transformou em confusão e indignação. Você não pode estar aqui. O que você sabe? Rafael perguntou, a voz tremendo de raiva. Mas Lúcio ignorou qualquer barbárie, focando em Lara. Lara, a verdade precisa sair. Você não pode se casar com Rafael sem saber tudo. O olhar dele era intenso, decidido. Esses segredos que cercam seu passado vão te consumir. Você pensa que conhece sua história, mas não sabe o que realmente aconteceu. O corpo de Lara estava rígido. Como assim? Que segredos? O passado dele a atormentava. E agora, de forma repentina, ele estava de volta, trazendo memórias que ela tentou esquecer. O tumulto foi crescendo mais uma vez. Você não entende. O que aconteceu em São Paulo é muito mais sério do que você imagina. Lara, você pensa que foi uma mera aventura, mas não foi só isso. O que aconteceu lá foi por causa de um golpe que envolveu muito mais do que você supõe. Lúcio continuou. Os rostos se viraram em busca de respostas. Lara estava paralisada. Um golpe? O que você está dizendo? A pergunta escapou de sua boca enquanto a respiração se tornava pesada. Rafael a observava, a expressão mudando de confusão para uma intensa dor. Sim, aquele estágio foi um plano bem arquitetado. Você não sabia, mas foi parte de uma traição muito maior. Uma manipulação que afetou um grupo de pessoas, e você era uma delas. E alguém está interessado em você até hoje. O olhar de Lúcio se intensificou, mas a revelação ainda estava pendente. Neste momento, Lúcio ergueu um objeto que segurava na mão, um pequeno pendrive. Isso tem
tudo provas de que você foi usada, Lara. E ainda pode ser. Eu consegui acesso aos arquivos. O que eles fazem é sujo. Você não pode ser apenas uma parte do jogo deles. Você está em perigo. Rafael abriu a boca, incapaz de lidar com o que ouvia. Em perigo? Como assim, Lara? O que está acontecendo? Lara estava em choque. O tempo parecia ter congelado. Todo o foco agora estava nas suas mãos. O mundo ao seu redor desfazia-se em fragmentos. O que Lúcio estava dizendo parecia uma cena de cinema e, no entanto, era real demais. Uma leitura de um script macabro em sua vida. O público sussurrava. A confusão reinava. Junho furou o ar com uma nova onda de interjeições. Isso é sério! A vida dela está em risco. E você, Rafael, não percebe o que está acontecendo? A tensão aumentava e o peso das palavras era quase insuportável. Você precisa decidir, Lara. O que está em jogo é muito mais do que você pensava. Você tem que saber a verdade antes de seguir em frente. As palavras de Lúcio ressoavam como um eco inescapável. Enquanto a sala preenchia-se de olhares de preocupação, toda a vida de Lara estava sendo reescrita em questão de minutos. Tudo o que ela acreditava ser verdade estava desmoronando ao seu redor. O que mais havia por trás daquele passado esquecido? Quem eram realmente os amigos e quem eram as sombras na sua fuga? Lara, o que você vai fazer? O grito de Rafael foi acompanhando o eco das vozes na sala, mas Lara não estava ouvindo. O coração batia rápido e a mente girava em busca de respostas. Que caminho escolheria? Qual verdade enfrentaria? A única certeza que tinha agora era que a revelação de Lúcio, aquele pendrive, poderia mudar tudo. Uma sombra cruzou seu pensamento. E se o que estava em jogo fosse mais do que amor e segredos, mas uma luta pela própria vida? A tensão no ar era palpável, como se todos os presentes na igreja pudessem sentir a tempestade que se formava. Lara segurava o pendrive com uma mão, enquanto a outra se agarrou à toalha do altar, buscando um pouco de estabilidade. A revelação de Lúcio balançou suas fundações, mas antes que as palavras dele pudessem fazer sentido, algo completamente inesperado aconteceu. Um zumbido alto cortou o clima pesado. Era o celular de Lúcio, que agora vibrava freneticamente em um dos bolsos de sua jaqueta. Ele hesitou, mas rapidamente pegou o aparelho. Ao olhar para a tela, seu rosto virou uma tela de pânico. "Não pode ser!" ele murmurou, e a perplexidade nos olhos dele fez o coração de Lara acelerar ainda mais. Todo o murmúrio da igreja cessou ao ver a transformação na expressão dele. "Lúcio, o que está acontecendo?" Rafael perguntou, uma mistura de curiosidade e raiva em sua voz. As palavras saíram pesadas, como se ele esperasse qualquer coisa além de mais surpresas naquela tarde caótica. A voz de Lúcio tremia quando ele finalmente rompeu o silêncio. Eu sei quem está por trás disso tudo. A mensagem, as fotos, os segredos. O que aconteceu em São Paulo não foi um acidente. É uma armadilha! Morosidade preencheu o espaço, enquanto todos esperavam por mais informações. Lara sentiu suas apostas correrem soltas. O quê? Que armadilha! A única coisa que parecia clara era a confusão. Então, com um gesto rápido, Lúcio deslizou o dedo pela tela do celular. O barulho dos murmúrios voltou, agora com um novo gás. Ele estava compartilhando algo! Essa não é uma simples denúncia. É sério!
Lara, você tinha um agente? Alguém estava de olho em você o tempo todo. E agora é pior do que você imagina. Uou! Um silêncio súbito estourou como vidro quebrando e Lara piscou, abalada. Como assim um agente? O que você quer dizer? Lúcio ergueu a tela, levantando a voz alta o suficiente para que todos pudessem ouvir. Essa mensagem é de alguém que se passou por amigo. Você não entendeu, mas nos últimos anos, você esteve cercada de pessoas que não são quem dizem ser. Todo aquele seu círculo, eles foram manipulados. Você foi usada como isca. Lara se virou para Rafael, buscando compreender sua expressão diante daquela nova reviravolta. Era como se o chão estivesse prestes a abrir sob seus pés de novo. Você está falando sério? Você realmente acredita nisso? Isto não é uma questão de crença. Veja! Lúcio passou o celular para Lara. A imagem na tela mostrava uma lista de pessoas ao redor dela, momentaneamente cotidianas, mas agora etiquetadas com tons de vermelho e preto, como se fossem parte de um mapa do crime. Os rostos eram familiares, amigos, colegas de trabalho, até mesmo os membros da sua família. Eles estão todos envolvidos, Lara. Cada um deles. E todos têm laços com a organização que está atrás de você. Rafael balançou a cabeça em incredulidade. Isso não pode ser verdade. É insano. Lara, tudo isso é uma mentira. Sem perceber, Lara deu um passo para trás, o peso da revelação quase a fazendo perder o equilíbrio. O caos se espalhava ao redor dela. Os convidados sussurravam, atordoados à atmosfera pesada com desconfiança. Mas uma nova onda de claridade surgiu em seu coração. Havia memórias embaçadas que se encaixavam com aquelas imagens. O que parecia ser verdade estava alinhando-se com fragmentos de sua própria história, que ela se esforçava para esquecer. Lúcio, por favor, de quem você está falando? E quem exatamente está mandando essas mensagens? O que você sabe? Seus olhos estavam fixos nele, implorando por respostas mais profundas. Mas antes que Lúcio pudesse responder, uma nova figura surgiu na porta da igreja. Mas não era qualquer um. Lara prendeu a respiração. Era Clarissa, sua antiga melhor amiga, que havia se distanciado anos atrás após uma briga intensa. O olhar dela era frio, endurecido, e o silêncio se esticou como uma corda prestes a se arrebentar. Desculpem interromper, mas a verdade vai além do que você imagina, Lara. Clarissa falou, sua voz ecoando na igreja com uma confiança que não existia antes. O olhar dela percorria a multidão, recalibrando a tensão ainda mais. Vocês realmente pensam que isso é um jogo? Eu estive perto de tudo isso. E Lara, minha querida, você não tem ideia do que realmente aconteceu em São Paulo. As palavras cortaram a sala como faca. Lara sentiu uma mistura de confusão e raiva. O quê? O que você quer dizer com isso? Clarissa avançou, o olhar determinado. Você deve saber que aqueles que você considerava amigos eram, na verdade, espiões. Eles estavam observando você, manipulando tudo, e agora estão prontos para usá-la novamente. Lúcio estava certo. Uma onda de choque percorreu os presentes. A igreja tornou-se uma arena de sentimentos conflituosos. Lara sentia a pressão do passado convergindo na sua frente. Os relacionamentos que ela achou que eram reais desmoronando à sua volta. Mas, e você? Por que você nunca disse nada? Eu não pude. O medo era maior. Eu estava com eles antes de me afastar, mas agora é diferente. Você precisa saber.
A voz dela soava mais próxima, desesperada, e de repente Lara percebeu que algo horrível estava em jogo, muito além do que ela jamais poderia imaginar. O que mais poderia vir à tona? E como cada revelação mudaria a vida que ela conhecia. Um vazio profundo se alastrou em seu peito, ao entender que, neste momento de revelação, tudo o que ela pensou ser verdade na vida dela estava prestes a ser desmantelado. E a única coisa que parecia certa era uma sensação crescente de medo em seus ossos. Que a luta pela verdade e pela verdadeira identidade estava apenas começando. E o que estava por vir poderia destruir tudo o que ela havia amado. A tensão no ar era palpável, como se todos os presentes na igreja pudessem sentir a tempestade que se formava. Lara segurava o pendrive com uma mão, enquanto a outra se agarrou à toalha do altar, buscando um pouco de estabilidade. A revelação de Lúcio balançou suas. Uma batida forte ecoou na porta lateral da igreja, abrindo-se repentinamente. Um grito rasgou o silêncio e todos voltaram os olhos para a entrada. Uma mulher, pálida e ofegante, entrou na igreja em uma corrida descontrolada. Era Ana, a irmã de Lara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lara, você não pode se casar! A voz dela era um misto de desespero e urgência. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. O murmúrio que se seguiu deixou a sala repleta de confusão. Lara ficou paralisada, a mente girando. O que Ana poderia ter a dizer que fosse tão urgente e chocante? Rafael, ainda atordoado com as revelações anteriores, olhou para a irmã de Lara com perplexidade. Por favor, Ana, agora não é o momento, Lara disparou. Mas as palavras mal saíram, cutucando uma curiosidade insuportável em seu peito. Não é o momento? Isso não é só sobre você, Lara. Ana avançou, enfrentando a multidão. O que você não sabe? A verdade é muito maior. O que aconteceu em São Paulo não foi só uma aventura. Você não entende. A atmosfera estava carregada. O olhar de Rafael se aprofundava em dúvida e dor. Que verdade é essa, Ana? Ele não estava apenas incomodado. Ele estava começando a entender que tudo era muito mais complicado do que aparentava. O olhar das pessoas na igreja se movimentava entre Ana e Lara, ávido por respostas. Ana olhou para Lúcio, depois para sua irmã, e antes que pudesse falar, uma explosão emanou de fora da igreja. O estrondo foi ensurdecedor, os vidros das janelas tremeram e um grito coletivo se ergueu. O som de sirenes atravessou o ar pesado de tensão. A congregação se espalhou em pânico e todos se viraram para ver a fumaça se erguendo do que parecia ser um carro em chamas na rua. Lara ficou sem ar. O que está acontecendo? Lara, escute-me! Ana gritou para superar o caos. Você não era apenas uma vítima. Você estava no centro dessa trama e eles estão se movendo agora. Suponho que você tenha atraído a atenção deles novamente. Os olhos de Lara se arregalaram. O que você quer dizer? Que atenção? Que trama? Era como se seus pensamentos estivessem tentando acompanhar a velocidade do que estava acontecendo. Você sempre foi chave para eles. E tudo isso foi como um jogo. As fotos, as mensagens, tudo foi parte de um plano maior. As pessoas que estão aqui não são só amigos. Algumas delas são cúmplices. O coração de Lara estava acelerando e a dor começou a se espalhar como uma onda. A ideia de que aqueles em quem ela confiava poderiam estar envolvidos a deixava trêmula.
Clarissa, assistindo ao desenrolar do tumulto, levantou as mãos. Isso não faz sentido, Ana. Se isso é verdade, então quem? Quem exatamente está por trás disso? Está tudo ligado. Eles manipulam tudo ao seu redor. E agora que você decidiu se casar, vieram para garantir que seja um sacrifício. Ana olhou instintivamente para a porta, a expressão dela mudando rapidamente para susto. Lara sentiu um aperto no peito. Sacrifício? Do que você está falando? E antes que pudesse processar mais, a porta se abriu novamente e várias pessoas encapuzadas entraram na igreja. A aparência delas era ameaçadora e o murmúrio de choque se espalhou rapidamente. Lara gelou. Ninguém se movia. A tensão subiu à estratosfera. Uma das figuras encapuzadas se adiantou, apontando para Lara. Você! É você que estamos procurando! Neste instante, todos no altar começaram a falar ao mesmo tempo, mas a frase de Ana ecoou em sua mente, finalmente fazendo sentido. A verdade, a atenção, o jogo. Tudo estava prestes a desmoronar. A única coisa clara era que Lara não estava apenas lutando por sua felicidade, mas sua própria vida. E a pergunta pairava no ar. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade e teria apoio suficiente para enfrentar uma realidade que prometia ser devastadora. Uma nova e aterrorizante batalha estava prestes a começar, enquanto a imagem de seu passado caía em sombras mais profundas. E o que antes parecia um altar de amor, agora se transformava em um campo de batalha. O coração de Lara estava dividido entre a certeza da traição e a urgência das revelações. Uma tempestade verdadeiramente estava à vista. A figura encapuzada havia. Lara sentiu um aperto no peito. A culpa e a confusão a envolviam. Todos na igreja estavam em estado de alerta, prontos para reagir a qualquer movimento. É você que estamos procurando, a figura disse, apontando para Lara com uma mão trêmula. O silêncio era ensurdecedor. O olhar de Rafael se encheu de incredulidade, misturado com raiva. Ele deu um passo para frente, como se quisesse proteger Lara, mas amaldiçoava o destino que os unira naquela situação caótica. A mulher encapuzada levantou a voz, tirando o capuz para revelar um rosto familiar. Lara ficou paralisada. Era Mariana, sua antiga colega de faculdade. Alguém que a vida parecia ter afastado de forma inesperada. Mas o que ela estava fazendo ali agora? A confusão se transformou em pânico. Mariana, o que você está fazendo aqui? Lara, eu preciso que você me ouça. A voz dela estava cheia de urgência e desespero. Você não tem ideia do quanto está em perigo. Aqueles caras não estão apenas atrás de você. Eles estão atrás de todos nós. A multidão murmura e o olhar de Rafael a fulminava. Lara sentiu a pressão aumentar. O que você quer dizer? A voz dela saiu mais baixa, quase um sussurro. Mas a multidão estava atenta. Você precisa saber a verdade, Lara. Mariana estava ofegante. O que aconteceu em São Paulo não foi um acidente. Não foi só uma aventura, mas o começo de algo muito mais sombrio. E eles estão voltando para você. Rafael franziu a testa, sua dor transformando-se em confusão. O que você está escondendo, Lara? Como assim voltando para você? Lara olhou entre Rafael e Mariana, o nó na garganta sufocando. A voz da irmã, Ana, ecoou em sua mente. Eles manipularam tudo. Você está no centro da trama. A tensão aumentou. Eu não tenho tempo para explicar agora. Mariana cortou, os olhos arregalados. Mas tem mais, Lara. Mais do que você imagina. O que eu trouxe é uma gravação.
Ela tirou um pequeno gravador do bolso e segurou. Essa gravação tem tudo. Conversas, planos, tudo. Mas não posso tocar aqui. Eles podem estar mais próximos do que você imagina. O desespero na voz dela a fez questionar cada decisão que havia tomado. Foi então que uma nova figura se adiantou, um homem de terno escuro. Ele tinha um olhar frio que congelou todos os presentes. Mariana, você não deveria ter vindo aqui. O plano era mantê-la longe disso. O coração de Lara quase parou. Ela reconheceu aquele rosto. Era Carlos, um ex-colega da faculdade que, anos atrás, havia se envolvido em algo obscuro que eles nunca entenderam completamente. Carlos, o que você está fazendo aqui? O que quer dizer com plano? A voz dela tremia, calor correndo pelas veias. Você não sabe. Você está em jogo. Você e seu passado, Lara. O que você fez em São Paulo se desdobrou numa teia de mentiras e traições que envolve todos aqui. Ele olhou para Rafael, depois para Júlio e Ana, cada um com expressões de choque. Lara sentiu seu espírito desmoronar. O passado que pensava ter enterrado voltava à vida. Essa repentina revelação se transformou em um labirinto de dor e confusão. Eu não fiz nada. Eu não sei o que você está dizendo. Mas antes que alguém pudesse responder, o telhado da igreja tremeu com um estrondo. E no momento seguinte, uma explosão de luz e fumaça invadiu o espaço. Gritos ecoaram, enquanto todos se atiravam no chão. Lara, presa entre o passado e o presente, sentiu seu mundo desmoronar com a fumaça, incapaz de respirar. No caos, uma verdade fundamental se despedaçava diante dela. Quem realmente eram seus amigos? E o mais crucial, o que havia acontecido em São Paulo que a tornara o alvo de uma armadilha mortal? As respostas pareciam dançar entre a fumaça. E Lara soube que a batalha pela sua vida estava apenas começando. A fumaça densa girava pela igreja, e Lara mal conseguiu respirar. O coração dela batia como um tambor, e o pânico preenchia o ar, enquanto todos olhavam para Mariana, tentando absorver. O que está acontecendo? Mariana respirou fundo, seu olhar fixo em Lara, como se tentasse transmitir uma verdade que ninguém mais entendia. Você precisa ouvir a gravação. É tudo que eu consegui. Você não pode se casar. Não pode confiar em ninguém. O desespero na voz dela aumentou, fazendo os murmúrios retumbarem no ar. Mas então, antes que pudesse processar aquilo, aquelas figuras encapuzadas começaram a se mover. A tensão na sala aumentava e Lara percebeu que o tempo estava se esgotando. O que vocês querem? Gritou, tentando manter a voz firme. A figura que parecia o líder dos encapuzados levantou a mão, fazendo um gesto que fez o silêncio se estender novamente. Vamos levar você, Lara. Ela disse com uma voz fria e sem emoção. Temos interesses em você, e eles vão se concretizar mais cedo ou mais tarde. Os olhos de Rafael se arregalaram, enquanto o horror começava a despontar em seu rosto. Você não pode fazer isso! Lara não está envolvida em nada. Ela não sabe de nada. Ele estava entre a proteção e a impotência, um homem de amor e perdas. Mas em meio ao caos, o que poderia ser um grito de socorro se transformou em uma explosão significativa. Uma das figuras encapuzadas empurrou para a frente e, sem querer, fez algo que ninguém esperava. Caiu de joelhos, tirando o capuz, revelando um rosto conhecido. Era Clara, a prima de Lara. Eu não quero mais isso. Eu não posso ficar no meio disso. As palavras dela eram um desespero agonizante.
Lara ficou paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. Clara, o que você sabe? O que está acontecendo de verdade? Lara, você precisa saber. A verdade é muito mais sombria. Você é a chave para algo muito maior. Eles não estão apenas atrás de você por causa de um erro. O que aconteceu em São Paulo foi planejado. Você não fugiu sem querer. Lara sentiu uma onda de choque. O que você quer dizer? O que eu fiz? O terror na voz dela transparecia, reflexo do momento caótico que vivia. A música de sirenes cortou o ar e as figuras encapuzadas começaram a se retrair. É hora de ir, ordenou a Clara, desorientando a todos. Isso não é seguro para ninguém aqui. Precisamos sair. A verdade vai te encontrar, mas não agora. Num movimento frenético, ela puxou Lara pelo braço. O olhar de Ana, a irmã de Lara, já não era de apoio. Havia uma treva em seus olhos, que parecia ansiar pela verdade, mas também pela proteção. Clara, pra onde você tá levando a Lara? Diga a verdade! Temos que ir. Eu espero que você me perdoe, mas o que não sabemos pode destruir tudo o que conhecemos. Clara começou a arrastar Lara para longe. Nesse instante, um brilho peculiar capturou a atenção de todos. O pendrive que Lara segurava caiu, quase como se tivesse escolhido o momento perfeito para desaparecimento. Quando Clara se virou, havia um sorriso perturbador. Eles estão usando você, Lara. O tempo está acabando e eles não vão sair da sua vida. E, enquanto as portas da igreja estavam se fechando, uma luz forte explodiu do pendrive, revelando uma mensagem brilhante em letras grandes. A verdade estará desvendada e você não poderá escapar dela. No meio do escândalo, Lara estava em estado de choque, tentando entender o impacto de tudo. A única certeza era que a corrida pela verdade tinha começado e as questões pairavam mais poderosas do que nunca. Quem era realmente sua amiga? E quem estava realmente atrás dela? E o que aconteceria quando essa verdade finalmente fosse desvelada? No centro do caos e da confusão, Lara sabia que suas respostas estavam mais perto do que imaginava, mas cada revelação poderia custar mais do que ela estava disposta a pagar. A fumaça densa girava pela igreja. E Lara mal conseguiu respirar. O coração dela batia como um tambor e o pânico preenchia o ar. Enquanto todos olhavam para Mariana, tentando absorver suas palavras sobre armadilhas e conspirações, Lara sentiu que seu mundo estava desmoronando. Mariana, por favor, o que você está dizendo? O que está acontecendo? Mariana respirou fundo, seu olhar fixo em Lara, como se estivesse tentando transmitir uma verdade que ninguém mais entendia. Você precisa ouvir a gravação. É tudo o que eu consegui. Você não pode se casar. Não pode confiar em ninguém. O desespero na voz dela aumentou, fazendo os murmúrios retumbarem no ar. Mas então, antes que pudesse processar aquilo, aquelas figuras encapuzadas começaram a se mover. A tensão na sala aumentava e Lara percebeu que o tempo estava se esgotando. — O que vocês querem? Gritou, tentando manter a voz firme. A figura que parecia o líder dos encapuzados levantou a mão, fazendo um gesto que fez o silêncio se estender novamente. — Vamos levar você, Lara, ela disse com uma voz fria e vazia. O silêncio se tornou ensurdecedor. O olhar de Rafael se encheu de incredulidade, misturado com raiva. Ele deu um passo à frente, como se quisesse proteger Lara.
Mas o medo se misturava à impotência. Um homem dividido entre o amor e o terror. A mulher encapuzada se aproximou mais, mas seus olhos brilharam com uma intensidade que fez Lara hesitar. Você não sabe o que você é. Você é parte de algo muito maior, disse ela, sua voz revelando uma emoção perspectiva, quase como se estivesse tremendo de medo. Lara ficou confusa. Parte de quê, exatamente? Ela olhou ao redor, procurando respostas naquelas faces conhecidas, agora distantes e enigmáticas. Mas antes que a mulher pudesse responder, uma explosão de luz e fumaça invadiu o espaço. Gritos ecoaram enquanto todos se atiravam no chão. Lara, presa entre o passado e o presente, sentiu seu mundo desmoronar com a fumaça, incapaz de respirar. No caos, ela percebeu que havia algo mais ali, algo que poderia mudar tudo. Quando a fumaça começou a se dissipar, Lara viu alguém se movendo entre as sombras. Era Lúcio, mas não era ele que importava. Atrás dele, um homem se destacava. Um homem de expressão austera, que observava tudo com um sorriso sinistro. Você não deveria estar aqui, Lara, ele disse, sua voz ecoando como se estivesse em um abismo. E, de repente, tudo fez sentido. O homem era Victor, o ex-namorado de Clarissa. Uma peça-chave no quebra-cabeça que Lara nunca havia percebido. Aceite o seu papel, Lara. Você é a única que pode resolver isso. A única que tem a chave. Cada palavra dele pesava na sala. E uma parte de Lara reconheceu que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Mas quem sou eu? Lara perguntou, a dor martelando em sua mente. O coração batia rápido, as imagens do seu passado começando a se entrelaçar com aquelas que tentava esquecer. Você não sabe, mas é a chave para a verdade que todos nós buscamos. E estamos dispostos a fazer qualquer coisa para obtê-la. Ele levantou as mãos, como se estivesse prestes a reiniciar um jogo. A sala estava em silêncio. Todos olhavam, chocados e ansiosos. Rafael, que estava parado em estado de choque, finalmente gritou. O que você quer dizer? O que você sabe sobre o passado dela? A ideia de um segredo ameaçador pairava no ar. Eu sei mais do que você imagina. Teus amigos e teus parentes? Todos estão envolvidos neste jogo. E você, Lara? Todos esperam por você para fazer a escolha. Aceitar ou lutar. Num movimento instintivo, Lara buscou apoio no olhar de Rafael. Mas seu coração estava dividido. Antes que pudesse processar tudo, uma luz ofuscante surgiu do pendrive que estava caído no chão. Pulsando intensamente e em um leve deslizar, as letras começaram a se formar, revelando uma mensagem que poderia destruir tudo. Você não sabe o que é seu. O passado nunca foi enterrado. O jogo recomeçou. Ao ouvir isso, um frio percorreu a espinha de Lara. E em um instante, tudo ao seu redor virou uma tempestade de emoções e confusão, as certezas desmoronando diante de seus olhos. O que era verdadeiro? Como ela havia se tornado centro de tudo? E a pergunta mais angustiante de todas: quem realmente estava do seu lado? A batalha pela verdade tinha começado, e Lara sabia que as consequências seriam devastadoras. Lara olhou em volta, a confusão e o medo estampados no rosto. O pendrive dava sinais de vida, a mensagem ainda pulsando com aviso sobre a verdade que a cercava. Os encapuzados se aproximaram, suas intenções parecendo mais ameaçadoras a cada segundo. Ela precisava agir rápido. Mariana, o que está acontecendo? A voz de Lara tremia, perdida entre o ódio e a culpa. Por que você nunca me contou sobre essa armadilha? Por que eu não sabia? Eu não sabia que você estava no meio disso tudo.
Mariana gritou, seu rosto agora pálido, quase como uma sombra do passado. Mas a verdade precisa vir à tona, antes que seja tarde demais. O olhar desesperado de Lara encontrou o de Rafael. Ele ainda parecia perdido. A mente trabalhava para entender a nova camada de traição. Antes que pudesse processar tudo, uma luz branca invadiu a sala, fazendo todos piscarem. Era o pendrive. Uma imagem projetada na parede da igreja. Meu Deus! Murmurou Clara, seu rosto sujeito à expressão de horror. Na imagem, uma gravação, quase como um filme de terror. As imagens mostravam pessoas em discussões acaloradas, planos balançando em torno de Lara. Isso é tudo o que você precisa saber. Eles estavam atrás de você esse tempo todo. Carlos se interpôs. Escute! Olhe! Lara, paralisada, não sabia se deveria recuar ou avançar. Não! O que vocês querem de mim? O pânico crescia, mas um fio de esperança começou a se entrelaçar no desespero. Se você quer a verdade, então por que não ouvir? Você foi escolhida para uma razão, Lara. Você simplesmente não viu, gritou Clara, agora consciente do perigo que ela mesma representava. Estava tudo interligado. Você só precisava despertar. Esses caras só vão parar quando você decidir lutar. No momento em que as últimas palavras saíram, Victor avançou ameaçador. Parem! Vocês não entendem que esse é um jogo muito maior. Lara, você é a chave. Chegou a hora de tomar a decisão final. E se eu não quiser fazer parte de nada disso? A resposta de Lara saiu em forma de grito, poderosa e reveladora. O ar parou. Uma tensão palpável fez todos hesitarem. Todos encolheram as sombras, os rostos se virando para ela, esperando. E naquele momento, algo mudou. Lara estava cansada de ser um peão. A indignação queimava dentro dela. Olhos fixos em Victor, ela sussurrou. Se você acha que pode me controlar, está muito enganado. Uma risada baixa se espalhou pela sala. Então você escolhe a luta? A dúvida em Victor se misturou à malícia. Saberás o que é realmente perder. Nesse instante, o chão tremeu com força. A igreja estava em colapso. O barulho de sirene se aproximava como uma onda de esperança. Lara viu Rafael se aproximar, o olhar decidido. Não posso perder você de vista. Esse é o seu momento, Lara. Clarissa estava prestes a protestar, mas o perigo era evidente. São todos eles! Estamos juntos nisso! Ana gritou, e a união daquelas vozes fez ecoar algo novo. Lara segura na mão de Rafael. Ela olhou para as portas. Nunca mais! Estamos no controle agora. O eco de suas palavras ressoou na igreja, um mantra poderoso. As figuras encapuzadas hesitaram, o medo agitando os músculos. Vamos embora, agora! Lara gritou. E eles correram. A ligação da amizade floresceu nesse terror. E enquanto o passado queimava atrás deles, Lara sentiu uma leveza. A certeza de que a verdade seria sua própria armadilha e não mais um fardo. Ao saírem da igreja, o ar fresco refrescou seus rostos. Na luz do dia, perceberam que, apesar das sombras que os perseguiam, a luta por seus próprios destinos estava apenas começando. E novos laços estavam se formando. E no fundo de sua mente, Lara sabia que mesmo nessa corrida havia espaço para novas histórias. A presença da verdade nunca estivera tão próxima. O que mais o universo poderia revelar? E enquanto as sirenes se afastavam, seu coração disparava por novas possibilidades. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo!